Olá, minha gente, sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do blog Softball Não. Nessa noite de sexta, temos agora 28 graus, sensação térmica de 32 graus. Previsão de chuva a partir de hoje até segunda de manhã, mas as chuvas andam só dando umas pancadas e indo embora, acho que não vai atrapalhar o fim de semana de ninguém. Bom, começando com esse tema de línguas, camisinha e NBA virtual, vamos começar a falar dessa NBA virtual. Uma coisa que me deixou bastante impressionada é que realmente parece que essa realidade virtual chegou para ficar. Nós já temos aí os filmes 3D que dão essa sensação de que você está dentro do filme, né? As coisas do filme vêm em sua direção. Agora a NBA lançou realmente uns óculos, um programa, uma espécie de pacote de assinatura para você assistir a um jogo como se estivesse ali dentro da quadra, uma coisa que quem usou, eu não usei ainda, mas quem usou diz que é absolutamente impressionante. Cabe no bolso, porque para você ficar num jogo de NBA perto da quadra é bastante caro. Eu acho até que eu tenho aqui uma reportagem da Veja ainda de janeiro, dizendo que um jogo entre Cleveland Cavaliers e o Golden State Warriors, que é respectivamente campeão e vice-campeão da última temporada, esse jogo aconteceu em janeiro, na Califórnia, um lugar ali bom, que é aquele na beira da quadra mesmo, simplesmente você comprava aí por no mínimo $13 mil. Né? Estamos falando aí de praticamente um preço de um carro aqui no Brasil, era o quanto você tinha que desembolsar para assistir um jogaço desse da NBA. Vou dizer uma coisa, muito bom, mas não vale isso tudo também, né? E já tive a oportunidade de assistir um jogo de NBA, comprei o ingresso mais barato que tinha, lá em cima, lá pendurada quase no teto, uma sensação, para quem é como eu, pessoa que tem medo de altura, terrível, com medo de cair muito grande, mas qualquer ponto de um ginásio de NBA, você assiste ao jogo bem, muito bem, né? Como se estivesse mesmo vendo ali muito próximo, não tem nada disso de local distante, né? Então, vale a pena, quem tiver a oportunidade de ter a experiência, vale a pena. Mas para quem gosta realmente de ficar ali ao lado dos jogadores, conferindo tudo, escutando o que eles estão falando e tudo, é bastante caro, é por isso que quando a gente vê esses jogos, normalmente são as celebridades que estão ali na beira da quadra. Mas aí a NBA começou a oferecer agora esse futuro no presente, que é você assinar um pacote. Nos Estados Unidos esse pacote parece que sai por $95. Aqui eu já conferi o site, tem várias formas de você comprar. Se você escolher, por exemplo, uma única equipe para acompanhar, você paga R$ 25,99 por mês, ou adquire o pacote inteiro por um ano por R$ 129,99. Ou, se você não é fã de nenhuma equipe em especial, você pode pagar um pacote em que você escolhe apenas 8 jogos por mês de qualquer equipe. E aí, por mês, você paga R$ 15,99 ou escolhe o pacote inteiro anual, né, por R$ 95,99. Mas quem quer ter mesmo a sensação de estar na beira da quadra em todos os jogos, quer dizer, não quer escolher nenhuma equipe, nem quer ter a limitação de apenas 8 jogos por mês, paga R$ 44,99. Isso é preço em real, viu, minha gente? R$ 44,99 por mês ou R$ 209,99 por ano. É um negócio super interessante. É preciso que você tenha um smartphone Android. Eu acho que só mesmo o pessoal chique de iPhone que não tem. Todo o resto é Android. Tem que comprar um headset, que é um equipamento especial aí de jogos. O pessoal já sabe o que é, quem gosta de jogo de computador. Óculos especiais também, que os indicados pelo menos até agora são o Gear VR, esse VR é VR, né, da Samsung, ou o Daydream View, que é da Google. Eu acredito até que esse até funcione melhor, já que você precisa de um smartphone Android e o Android é da Google, a gente já sabe como essas coisas funcionam, né? Sempre o que é da mesma marca funciona melhor. E aí, desde outubro, a NBA, então, está oferecendo essa experiência. O nome do pacote é o League Pass,
que é mais ou menos como a entrada da liga mesmo, o passe da liga, né, o ingresso da liga. E você tem, então, esses jogos ao vivo, ainda tem os melhores lances e reprises grátis. Eu entrei agora no site e vi que tem também uma experiência para você testar de graça, né, como é toda essa experiência. Mas, como eu disse, quem utilizou diz que é absolutamente inacreditável você ver, por exemplo, o LeBron James subindo para uma enterrada ali, bem pertinho do seu nariz. É uma coisa como se realmente você estivesse dentro da quadra. E o negócio é tão profissional, tão assim... aliás, tudo na NBA, tudo nos Estados Unidos, né? Quem já foi para lá sabe que o pessoal gosta de entretenimento e leva a sério essa indústria de entretenimento. O negócio é tão profissional que para transmitir um jogo desse, eles não botam só a câmera não, né? Há uma equipe de 30 pessoas trabalhando em cada exibição, o que inclui narrador, comentarista e repórter exclusivos, que é para mostrar para onde você tem que olhar, porque como você está com aqueles óculos, né, de realidade virtual, você fica meio perdido para que lado você vai olhar ali na quadra, então o comentarista está ali para lhe orientar, olha para aquele lado, né, ou ali no fundo da quadra, ou o lance ali passou para fulano. Eu acho que deve ser absolutamente fantástico. Fiquei muito curiosa, né? Não tenho ideia de quantos seriam os equipamentos para isso. Acho que não devem ser tão baratos, mas também a gente tem que saber que essas tecnologias no começo são muito caras mesmo. Depois vão ficando baratinhas, né? Até que ficam populares. É o caso, por exemplo, de iPhone, quase ninguém tinha. Ainda não é baratinho, mas já é bem mais barato do que era antes. Telefone celular também era muito caro, hoje a gente já tem aí disponível para todo mundo e todo modelo. Então, com a popularização, certamente, todo mundo vai ter a oportunidade de experimentar conteúdo de realidade virtual. E eu vou dizer, se esse profissionalismo agradar, e parece que está agradando mesmo da NBA, eu acho que nós vamos ter isso em outros esportes. Eles já fazem, a empresa que faz esse aplicativo, que é a NextVR. Aliás, o aplicativo chama NextVR para Android, né? A empresa que faz esse aplicativo, ela já disponibiliza outras produções, né? Os bastidores de jogos da NFL, que é aquela liga de futebol americano, luta de boxe, partida de tênis, quer dizer, é o esporte como a gente nunca viu, dentro ali da quadra, né? Bem... Só mesmo quem já jogou, mas você assistir um jogo de estrelas, você dentro da quadra deve ser realmente impressionante. Então hoje eu começo com essa realidade virtual da NBA, já avisando porque certamente nós vamos ver mais coisa disponível ao longo desse ano, nos próximos anos. E deve ser uma coisa que vai chegar para ficar. Vejam aí, por exemplo, Netflix, que chegou tão devagarinho, ninguém gostava. A Netflix, aliás, começou como uma empresa que locava filme, você locava de dentro de casa, e aí depois ela começou a entender que era melhor lhe dar uma assinatura e disponibilizar tudo para você assistir quando quisesse. E deu tão certo que agora as TVs por assinatura estão aí num movimento louco para tentar que o governo de todos os países, especialmente aqui no Brasil, né, aumente impostos, né, cresça os olhos aí para cima da Netflix para que ela aumente essa assinatura dela e perca assinantes, porque R$ 22,90 para você ter 2 telas em HD e com um conteúdo absurdo de séries e filmes, alguns deles originais, que são maravilhosos realmente. É uma outra realidade, que é o que eu digo, né? A gente está partindo para uma outra realidade muito rapidamente nesse século XXI. TV já não tem mais a mesma função de antes, os canais abertos já não são mais tão assistidos como antes. Bom, falando então de realidade virtual, de século XXI, de tudo que está mudando, uma coisa que a gente nem presta muita atenção, mas que está mudando e muito, são as línguas, né? Eu também vi uma outra reportagem que nós temos 7.000 idiomas no mundo, nunca imaginaria que a gente teria essa quantidade toda de idiomas falados no mundo, mas no mundo virtual nós temos apenas 5% dessa quantidade. Quer dizer, todo o resto está alijado do mundo virtual. Eu tenho até aqui uns dados que são do Atlas das Línguas em Perigo no Mundo, que é da Unesco,
de todas as línguas do planeta, 3,83% já foram praticamente extintas, 9,57% estão à beira de desaparecer, 8,78% correm perigo de desaparecer, 9,92% são tidas como vulneráveis, 10,75% enfrentam risco considerado leve e 57,15% permanecem a salvo. Mas, se você for lá para a Wikipedia ou Wikipédia, como você queira chamar, você não vai encontrar, por exemplo, artigos em Tamashek, nunca ouvi falar nessa língua, ou Quechua do Sul, também nunca ouvi falar nessa língua, que são dialetos falados, ó a quantia de gente, por 4 milhões de pessoas no Níger e em regiões da Bolívia. 43 milhões, que é o número de artigos que o Wikipedia tem, estão escritos em 295 línguas apenas. Quer dizer, os outros 6 mil e tanto idiomas estão fora da Wikipedia. Claro que não é vamos dizer, uma limitação do site em si. Quem vai escrever o artigo escolhe em que língua vai escrever. Mas aí é que está o pulo do gato da internet. As pessoas, como a gente tem essa globalização e realmente eu quero conversar com a pessoa que está lá na França, o que está lá na França quer conversar com o que está no Japão, o do Japão quer bater papo com o outro que está lá, sei lá, no Alasca, o do Alasca quer bater papo com o que está na Argentina e sei lá mais por onde. Por onde você imaginar nesse país ou nesse mundo que tem a internet e a pessoa tem acesso para bater papo, as pessoas querem fazer isso. O ambiente virtual de jogos, por exemplo, é dessa forma. Você convida alguém para jogar e quando vê, tá batendo papo ali, porque fica o pessoal com esse headset que eu estava falando agora da NBA virtual. Então, termina que as pessoas, na esperança de que o que elas estão falando tenha um alcance internacional, ou que elas estão publicando, por exemplo, no Twitter ou no Facebook, que é onde é mais comum isso, elas terminam escolhendo os idiomas dominantes. E quais são esses idiomas dominantes? Para vocês terem uma ideia, 98% da população mundial conversa em apenas 2% dos idiomas existentes. E os outros 2% da população mundial usam os outros 98% de idiomas que existem. Mas quais são esses idiomas dominantes no mundo? Claro, inglês, né, não poderia ser diferente, por ser uma língua super fácil. Mandarim, espanhol, português, olha, nós estamos aí. Russo, francês e alemão. Então, essas são as línguas dominantes. 98% da população mundial conversa nesses idiomas. E com essa globalização tão forte que a internet trouxe, né, dessas redes sociais, esses idiomas realmente estão engolindo os outros. E aí nem venham me dizer com aquela história que o pessoal às vezes diz, né? Isso é porque os países dominantes na economia impõem a sua cultura aos países dominados. Aquele discurso que a gente escuta muito em escola. Mas se a gente olhar o mapinha lá online, que também é desse Atlas das Línguas em Perigo no Mundo da Unesco, e até mesmo de um estudo chamado Digital Language Death, que é a morte digital das línguas, de um húngaro, né? O cara chama, vou chutar aqui em húngaro, András Kornai. Ele aponta no mapa quais são os países que têm a maior ameaça de idiomas. E para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos está lá com o idioma ameaçado, né? Tem mais de 100 idiomas ameaçados de morte, né? Os Estados Unidos. Canadá, por exemplo, nem tem essa quantia toda. Além dos Estados Unidos, México, Brasil, Rússia, tem também a própria Austrália. Por quê? Porque nesses países a gente fala assim, por exemplo, português aqui. Mas a gente tem vários dialetos de índios, né, espalhados por esse país todo. Temos imigrantes. Lá nos Estados Unidos, a mesma situação. Então, esses grandes países, como o Brasil, que é o maior centro de língua portuguesa do mundo, e os Estados Unidos, que também são o maior centro de língua inglesa do mundo, eles têm também idiomas ameaçados. Então, não dá para dizer, é porque o dominante, né,
pega o dominado. Não, é questão realmente de facilidade de comunicação. Se eu escrevo e quero que o mundo entenda, fatalmente vai ser em inglês, porque é o idioma mais falado, mas hoje a gente já vê coisas aí em espanhol rolando no mundo, até português já começa a ser bem compreendido em alguns locais. Lógico que muito mais questão de vocabulário do que mesmo língua fluente. O que mais que tem? Segundo essa reportagem, então, 4.500 idiomas devem desaparecer até o fim desse século. Nós não viveremos para ver, né? Será muito difícil que isso aconteça. Mas 4.500, então, devem desaparecer. E na internet, a gente deve ficar apenas com 200. Hoje, então, por exemplo, lá no Wikipedia, são apenas 295 línguas. Então, 95 dessas já que estão lá devem desaparecer por completo. Aí um estudioso aqui, léxico, que é esse András Kornai, que é húngaro, apontou como é o ciclo de que uma língua some. Ele diz que primeiro os falantes param de utilizá-lo no dia a dia. É o que acontece na internet, né? O cara quer publicar, ele é, sei lá, ele é da Polinésia Francesa, mas aí ele é de uma daquelas ilhas que falam outra língua além do francês. Aí ele vai e resolve que para o mundo entender melhor o que ele quer publicar, ele vai botar em inglês. Então ele começa a deixar aquele dialeto dele de lado. Então esse é o primeiro passo. Depois, os jovens desse grupo de língua, né, por exemplo, dessa Polinésia, porque é o nosso exemplo aqui, os jovens que pertencem a esse local começam a perder o interesse em aprender a língua dos seus ancestrais. E aí, por fim, chega uma última geração que já não conhece mais completamente, né, nada daquela língua. E aí a língua morreu, foi-se embora, não tem mais o que fazer. Esse é o ciclo da língua. E ainda, segundo esses dados aqui, desses atlas e tudo, a cada 14 dias uma língua morre no mundo. Jamais imaginaria os dados desse, eu realmente fiquei chocada. E a tendência é tão forte de mistura dos idiomas. Eu vou usar como exemplo só o português, mas isso acontece com o inglês também, viu? Hoje a gente já vê o uso da palavra nada em inglês, né? Os americanos já entendem, já utilizam. Termos em espanhol, em francês, né? Vem de lá para cá. Então, mas aqui com a internet, por exemplo, nós passamos a utilizar alguns termos diretamente do inglês. Backup, website, download, upload, crush. Agora para chegar nessas linguagens mesmo de jovens, né? Crush, stalker, meeting. O pessoal tem usado diretamente do inglês. O meu crush está chegando aí na sala. Na verdade, o crush é o paquera, né? Stalker é aquela pessoa, é o perseguidor. Então, mas normalmente isso é usado no ambiente de internet para aquela pessoa que vasculha as contas nas redes sociais de alguém para saber o que essa pessoa anda fazendo, com quem anda falando. Mais do mesmo de quem não tem o que fazer. E mirem que é um encontro. Mas aí temos também hater, que é para indicar quando alguém despeja aquele ódio, né? É um crítico feroz de alguma coisa. O termo agora é hater. Se alguém vai dar com a língua nos dentes sobre algo importante de uma série ou de um filme, já alerta que ali vai ter um spoiler, né? Que vai estragar o filme. Então, a gente já utiliza isso normalmente no dia a dia. Quem acessa a internet já sabe que quando alguém vai publicar alguma coisa, já bota lá em cima, alerta de spoiler, né? Se você não quer saber sobre o fim dessa temporada ou alguma coisa, não leia isso aqui, porque tem um spoiler aqui dentro. E algumas siglas também, o pessoal já usa o BFF, que é o Best Friend Forever, para falar do seu melhor amigo. TBT chegou aí com força nas publicações de foto, que é o Throwback Thursday, uma ideia de você publicar uma foto das antigas aí toda quinta-feira. O povo usa em qualquer dia da semana, porque não sabe o que é esse último T, né? Mas tudo bem. O RIP, né, que é o Rest in Peace, Descanse em Paz, que a gente vê nas lápides, o pessoal já tem usado direto também quando alguém morre. As publicações, especialmente em Twitter, como eu disse, aparecem, mesmo que seja de brasileiros, né, espanhóis, já aparecem com esse Rest in Peace, essa sigla.
E o FYI, que é FYI, que é For Your Information, né? Para que você fique sabendo. A pessoa já usa isso aí para cortar caminho. Então, são coisas do inglês que estão no dia a dia. Ah, eu já esquecendo de uma super comum, que é OMG, né? O OMG, que é Oh My God, né? Que é quando você quer discordar de alguma coisa ou mostrar sua surpresa com alguma coisa. Você usa essa expressão para dizer, ai meu Deus, né? Então, hoje o inglês, ele invadiu o português. Assim, de forma direta, a gente usa as coisas diretamente em inglês. Tem também as traduções literais. A gente não tinha a expressão comfort zone, mas usamos agora para dizer que alguém está na sua zona de conforto, né? E precisa deixar aquilo para evoluir. Viral é uma expressão que quer dizer... Hoje a gente usa do mesmo jeito, só muda a pronúncia para dizer que é viral, né? Que pegou como um vírus aí para todo canto. E o friend zone, que é a zona da amizade, quando você tem aí um possível casal e alguém quer dizer exatamente onde é que eles estão. Se são alguma coisa mesmo romântica ou só na amizade. Então, o uso, isso eu estou dando o uso nosso aqui do inglês no português, mas tem outras coisas, tem espanhol, tem francês. Lá nos Estados Unidos é a mesma coisa, o movimento de chegada de novas palavras. Então, o aspecto, acho que mais interessante da globalização talvez seja esse. Claro que é chato a gente ver tantos idiomas morrendo, mas o legal é essa ideia realmente lá, desde a Bíblia, a história da Torre da Babilônia, né? Que todos e finalmente deixem cada um de falar a sua língua e falem uma só. Então, a tendência de mistura das línguas é muito grande. O inglês sofre com isso, por exemplo, falo isso do meu dia a dia do inglês, porque é tanto estrangeiro falando inglês que as pessoas trazem das suas línguas algumas palavras e jogam no inglês, e daqui a pouco está todo mundo daquele grupo utilizando e que os nativos são obrigados a aprender o que é aquilo que todo mundo está utilizando em inglês e que eles não conheciam. Então, é uma mistura só. É um reflexo, talvez um dos melhores reflexos da globalização seja essa comunicação irrestrita, que a gente conversa com o povo do Líbano, na Síria, sobre essas atrocidades aí que estão acontecendo, por exemplo. Gente lá do outro lado do mundo, né? A qualquer hora, a qualquer lugar, a foto, o compartilhamento é sem limites. Pelo menos onde não temos ditaduras, né? É sem limites. Então, esse é o aspecto bom. O ruim é saber que línguas vão morrendo e claro que quando uma língua morre, a gente termina tendo um pedacinho da cultura indo embora. Mas a vida é assim, a gente precisa deixar uma coisa aí para que coisas novas cheguem. Bom, é claro que isso mais afeta os jovens, aí vamos agora para um outro aspecto dos jovens, né? Esse mundo de fantasia que a gente vive, de que tudo é muito bom, todo mundo está muito junto, tudo dá certo, tem trazido um problema seríssimo em relação às doenças sexualmente transmissíveis, porque os jovens de 15 a 19 anos, pelo menos os jovens brasileiros, não têm mais utilizado a camisinha em suas relações sexuais e o que a gente está vivendo agora é uma explosão no número de casos de sífilis e até mesmo na quantidade de pessoas em tratamento com aqueles remédios, coquetéis antirretrovirais que combatem o vírus da AIDS. Para vocês terem uma ideia aí, ó, a sífilis em 5 anos, de 2010 a 2015, ela aumentou de 11,8 casos em 100 mil habitantes para 42,7 casos em 100 mil habitantes. Essa é aquela sífilis adquirida. O aumento, então, foi de 260%. No caso daquela sífilis em gestantes, nós tínhamos 5 casos em 2011 e aí em 2015, 11,2 casos aí aqui no caso é por 1.000 nascidos vivos. Aumento, então, de 120%. E aí, por que eu estou falando tanto dos jovens? Porque o dado aí que foi, acho que foi até o IBGE que levantou esses dados para o Ministério da Saúde, os dados mostram que todas as faixas etárias, o número de mortes globais caiu, com exceção dos adolescentes entre 15 e 19 anos.
A gente sabe, por exemplo, essa geração, a partir da minha, para trás, né? O pessoal de 30 anos, 40, especialmente o pessoal de 50 anos, viveu a pior fase da AIDS. A AIDS era, assim, um vírus como a gente vê nesses episódios de zumbi, que todo mundo tem medo, corre para se proteger, ninguém sabia como... Primeiro, ninguém sabia como pegava, e o povo ia morrendo, emagrecendo e morrendo. E nós temos N filmes da década de 80, por exemplo, mostrando essa realidade terrível que era a AIDS no início da sua descoberta. E todo mundo tinha muito medo de pegar, ninguém sabia como pegava. E depois foi que se descobriu que era através de sangue ou de contato sexual, que o contato sexual termina com algum contato sanguíneo. Então, o que aconteceu até se descobrir isso e como evitar a AIDS era um verdadeiro pânico em todo mundo. Então, a minha geração, e para trás, a minha geração cresceu vendo na TV aqueles anúncios, olha, AIDS mata, use a camisinha, AIDS mata, né? Uma coisa terrível. Então, a gente ouvia que alguém tinha AIDS, já era assim, meu Deus, vai morrer. Né? E com o avanço da medicina, né, das pesquisas, conseguiram chegar a alguns medicamentos que realmente trouxeram, de novo, qualidade de vida ao pessoal que é portador do vírus. Deu a louca nos novos jovens, né? Os jovens dessa geração aí acham que não tem mais que usar a camisinha, que não tem que se proteger, que eles não vão pegar nada. E aí nós temos um crescimento também, agora de 2006 a 2015. A cada 100 mil habitantes. Em 2006, nessa faixa etária de 15 a 19 anos, nós tínhamos 2,8 casos a cada 100 mil habitantes. 2015 já foi para 5,8. Na faixa de 20 a 24 anos, aumentou, mas não aumentou tanto, porque a de 2,8 dobrou, né? Mais do que dobrou. Eram 15,6 casos, passaram a 21,8. E a realidade que nós temos hoje no mundo inteiro é que o número de mortes caiu, realmente a AIDS hoje mata menos. Nós tínhamos 1,5 milhão, era a média antes, mas caiu agora em 2015 para 1,1 milhão. O número de infecções terminou caindo a cada 12 meses, né, de 2,2 milhões para 2,1. Mas o número de pessoas que estão em tratamento aumentou de 7 milhões e meio para 17 milhões. Essa é a quantidade de pessoas no mundo que tem que fazer uso daqueles coquetéis, que hoje são bem menores. Antigamente ele chegava a ser quase que 50 comprimidos por dia. Talvez até por isso as pessoas não se protejam mais tanto. Ainda tem aqui o lançamento de um novo medicamento chamado Truvada, que promete, né, que se for ingerido antes da relação sexual, pode reduzir em até 90% o risco de contaminação pelo HIV. Então, as pessoas acham que hoje qualquer comprimidinho vai resolver o HIV, especialmente essa geração mais jovem, não viveu o drama que era a AIDS antes e acha que não tem que se proteger, mas tem sim. A AIDS ainda é uma doença que pode matar, porque debilita muito o sistema imunológico das pessoas. E se não tiver o tratamento, e aí entra outro drama que eu não vou nem falar aqui, porque se o povo já está transando sem camisinha, ainda existem aqueles que são portadores do vírus e que, porque se sentem tão bem, porque hoje a medicação é bem mais eficiente, às vezes esquecem de fazer o tratamento. E aí se submetem, às vezes, até a morrer de uma pneumonia muito cedo. Então, é um absurdo. E aí, o reflexo disso, a gente falando aqui de AIDS, é que a sífilis aumentou. Um negócio que, sei lá, isso é da época da guerra, eu acho. Da Primeira Guerra Mundial, a gente ouvia falar de sífilis. A incidência, então, no Brasil foi de 260% a mais em 5 anos, com um agravante de que 30% dos doentes não se cuidam porque não sabem que estão doentes. Então, imagina o potencial de transmissão desse povo, de contágio. E 5% desses infectados morrem sem qualquer tratamento. Então, quase que um absurdo, mas são os dois lados aí dessa juventude que acha que encara o mundo rapidamente pela tela do computador, pela tela do celular. Vê, por exemplo, nos óculos virtuais um jogo da NBA,
mas não consegue perceber no micro, no mundo micro ali, a proteção que tem que ter para si mesmo, para fugir de doenças tão antigas e tão assustadoras, mas que parece que não andam mais assustando como deveriam assustar, já que nós não temos cura para essas doenças. Bom, tema bem pesadinho nesse fim, né? Mas vale o alerta, né? Pelo amor de Deus, vai transar, use camisinha, né? É aquela velha coisa de seringa somente descartável, não compartilhe com ninguém, né? E, bom, é isso. Se cuidar, essa é a ideia. Pessoal, amanhã eu devo fazer o podcast sobre futebol, que normalmente sai no domingo. Esse fim de semana tá com um horário louco, não vai dar certo no domingo. Eu vou tentar encaixar esse podcast de futebol nesse sábado, se Deus quiser, às 15 horas. Mas eu aviso lá pelo blog exatamente qual vai ser esse horário. Bom, já deixo aqui então um bom fim de semana para todo mundo. Tem show amanhã na Arena, né? O Grande Encontro, Geraldo Azevedo, Elba Ramalho e Alceu Valença. No domingo esperamos que tenha show também na Arena, porque tem jogo do América com Sergipe, é Copa do Nordeste. Tem promoção aí de ingresso, né? Para R$20 ou R$10 a arquibancada. Espero que dê tudo certo, a gente tenha um fim de semana muito bom. Então já deixa esse bom fim de semana para todo mundo. O convite para amanhã à tarde. Vamos ver se 15 horas dá para ouvir esse podcast sobre futebol. Ou, se você gosta desse bate-papo aqui da sexta, próxima sexta, 19 horas, se Deus quiser, com um assunto bem mais leve. Ok? Espero todos vocês lá.